Deus. Livro de Marcos, aleluia, capítulo de número 15. Marcos, capítulo de número 15, o verso de número 4 e de número 5. Glória a Deus. Marcos 15, verso 4 e 5. O tema de hoje é o seguinte: o quanto nós perdemos, muitas das vezes, falar na hora errada, a importância que tem o silêncio na vida do cristão. Algo poderoso, essa árvore chamada silêncio, aonde Deus mais trabalha, no silêncio. Amém? Todos encontraram? Amém. Marcos 15, verso 4 e 5. Verso 4 vai dizer: e Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilha. Eu te convido a fechar teus olhos e curvar a cabeça comigo. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade nos concedida de estarmos aqui para aprender a tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, de maneira clara, simples, de maneira que nós podemos compreender a tua vontade. Nos ensina, Senhor. Esteja conosco, Senhor, a pessoa mais importante nessa noite. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, orienta, Senhor, os nossos passos, para que venhamos estar diante de ti, Senhor, da maneira que o Senhor quer. Desde já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os outros pessoas, nós, com o seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Marcos 15, o tema: Jesus perante Pilatos, verso 1. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, os anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, e amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: tu dizes. Os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada responde? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumavam soltar um preso qualquer que eles pedissem, e havia um chamado Barrabás. E o preso com os outros amotinadores tinha um motim coletivo com a morte. E a multidão, aos gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucificam. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás. E açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-se de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, e puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. E feriram a cabeça com uma cana, e cuspiram nele.
e posto de joelhos o adorassem, e havendo escarnecido, despiram-lhe a roupa e vestiram com as suas próprias vestes, e levaram para fora, a fim de o crucificar. Irmãos, no verso 4, agora ao ler o texto, nós vemos que nesse momento Jesus ele foi entregue. Ele está no monte. Eles vão, pegam Jesus, leva a apresentar Pilatos. Agora vem os acusadores. E existe muita contenda nessa hora. Só que o que chama a atenção é a atitude de Jesus. É uma atitude que muitas das vezes falta a Bíblia diz que o coração, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a boca fala do que o coração está cheio, que tinha o coração de Cristo? Se o Senhor Jesus, no momento de suas acusações, ele estava calado, qual foi a atitude de Cristo ali? Eu quero que vocês entendam algo. Olhar alguns livros, alguns versos, nós iremos entender o que a Bíblia diz sobre estar em silêncio. Muitas das vezes as pessoas me perguntam as coisas e eu digo, os irmãos sabem, eu vou orar. Agora vocês vão entender biblicamente o que é isso. Mas parece que o pastor não ouve, mas parece que o pastor não dá atenção. Existe um momento que devemos se calar, e existe um momento que temos a obrigação de falar. Só que como nós vamos separar os momentos da nossa vida? Tudo na nossa vida deve ser separado e bem organizado. Vida financeira é vida financeira. Vida familiar é vida familiar. Vida espiritual é vida espiritual. Se nós não administrarmos o nosso tempo, nós nos perderemos e não vamos conseguir conciliar tudo e ficaremos frustrados no meio do caminho. E quando chegar a frustração, vai chegar o cansaço. E quando chegar o cansaço, você para tudo. Não somente na igreja, você vai parar o teu casamento, você vai parar a tua vida financeira, porque você vai entrar no algo que vai te deixar desmotivado. Então você não terá ânimo para mais nada. Você estará saturado. Porque muitas das vezes, irmãos, nós fazemos algo que não deveríamos fazer. Fala muito e age pouco. Eu estou sempre dizendo que não se vê alguém na igreja pela veste, pela maneira que fala, pela maneira que prega, mas por suas atitudes. É a atitude que o homem tem em determinados momentos que vai dizer quem ele é. As nossas atitudes, o nosso testemunho vai mostrar quem somos. Irmãos, na parábola do bom samaritano, nós temos Jesus dizendo que havia várias pessoas passando, a igreja passou, muitos passaram, mas não tiveram atitude. O estrangeiro veio, passou, e ele teve atitude. Só que a atitude que nós tomamos tem consequências, tanto boas como ruins. E aonde começa
pelo que nós falamos. Não existe contenda se não tem conversa. Não existe problema se alguém não fala. Quando alguém está sofrendo e ninguém fala nada, o outro diz: eu não sabia. Estava assim. No meio cristão, nós devemos orar. Porque existe alguém que não faz fofoca. Existe alguém que não manda recado. O nome dele é Jesus. Ele revela o oculto, profundo e escondido. Ele fala através da palavra. Ele não manda recado. Ele dá ordem. A gente executa. Quando olhamos para Cristo, diante de Pilatos, diante de tantas acusações, eu quero que você, dentro da sua mente agora, você imagine um homem cercado por várias pessoas, e elas dizendo: ele fez isso, ele falou isso, ele fez aquilo. Acredito eu que a expressão de Cristo não mudou. Acredito eu que o nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, manteve uma postura de um homem intelectual, de um homem espiritual, de um homem que tinha confiança no que estava fazendo. Isso chamou a atenção de Pilatos. Estão falando, mas não desestrutura ele. Estão acusando, mas nem o semblante muda. Estão tentando colocar ele para baixo, com tantas palavras negativas, mas ele ainda está sereno. O porquê que nada mexe com esse homem? Porque Jesus tem algo, não é tinha, tem algo tremendo, maravilhoso, e que ele deixou para a igreja. Um dos frutos do Espírito Santo, em Gálatas 5, é algo. O homem que consegue refrear sua língua, diz a palavra, ele é capaz de refrear o corpo. Por isso que o silêncio é algo muito importante para nós. Já saiu da tua casa dizendo assim: se me falar algo hoje... Quem já fez isso aí? Se falar, é hoje. Não vou voltar com isso não. Se falar, o negócio vai pegar. Não é assim? Se mexer comigo hoje, é algo para a gente pensar, não é? Mexeram com Jesus, falaram mal de Jesus, o que ele fez? E Pilatos olhando e disse: rapaz, mas o homem vai lá, nem quis. Parece que ele nem está ouvindo. O que ele tem? O que é isso? No meio da multidão, a multidão não abala ele. Quem ele é? E Pilatos o interrogou outra vez. Agora é Pilatos interrogando. Preste atenção, dizendo: não vai responder nada, Jesus. Não vai responder nada. Vê quantas coisas estão falando de ti. Lembra da escola? Alguns aqui passou por isso. Aquele monte de jovem, não pega, bate, empurra, puxa o cabelo. Não é? Aí geralmente aquele que vai apoiar, ele olha para o lado caçando no primeiro lugar para ele correr. É assim, ó, aqui, assim, quase apanhou, alguns que quase apanhou. Não é desse jeito? Ou quando não vai sair da sala de aula, já sai com medo, porque assim, não, porque não tem como apanhar. Não é assim? Você vai
para entrevista de trabalho. A primeira coisa que você faz, não olha no espelho, você vê tua roupa, arruma o cabelo. Ai, gente, eu vou bem, gente importante. Aí como que vão me ver? Aí você treina o que você vai falar, você treina a postura. Só que Jesus naquela hora estava diante de pessoas de alto, mas não mexeu com ele. A multidão também estava querendo que ele morresse, mas não abalou ele. Pilatos olhando para aquilo tudo, Pilatos diz assim: não fala nada. Olha ali, cheio de gente aí te acusando. Aquilo chama a atenção de Pilatos. Porque Pilatos está acostumado em um julgamento a pessoa se defender. Não fiz isso. Olha que tremendo. O verso 5. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. A postura do Filho de Deus deixou Pilatos estagnado, maravilhado, contrariado. Trouxe admiração no coração de Pilatos. Falou assim: rapaz, aonde eu estou não tem essa postura. Quem eu sou ainda não alcancei essa postura. Quem é ele? Quem é esse homem que diante de tudo isso nada abala ele? Que fortaleza ele tem? Que segurança que ele tem? Está confiando em quem? Eu te digo, Pai. Aleluia. É algo que nós devemos aprender, que Jesus ensinou em seu testemunho: confiar na justiça de Deus. Porque a justiça de Deus não. Só que é difícil para a gente, porque a gente não quer muitas das vezes praticar isso. Porque quando o problema chega, às vezes a gente não quer orar para solucionar o problema na oração. Fica aflito, fica com aquele sentimento. E às vezes coloca os pés pelas mãos. Mas quando olhamos para o texto bíblico, e quando começamos a praticar a obra de Jesus, o ensinamento de Cristo, nós devemos entender: quando eu tenho um problema, eu vou para a oração. Eu oro: Senhor, eu não gosto, Senhor, eu estou com raiva dessa pessoa, eu não quero olhar para ela, Jesus, eu não quero nem ver, se eu ver alguém para me ajudar, para mim não ter que olhar para a cara daquela pessoa. Porque naquele momento eu estou nervoso. Uma coisa é você falar com Jesus, outra coisa é você chegar diante do teu irmão e falar o que não deve. Aí você peca. Nós podemos irar, mas não podemos pecar, porque com palavras nós pecamos. E com a boca, a Bíblia diz que nós confessamos também aquilo que está dentro, porque o homem se torna hipócrita. Não adianta mais olhar para Jesus e dizer: Senhor Jesus, me ajuda nessa situação, e dentro de você quer morrer o outro. Você tem que olhar para Cristo e dizer: Senhor, minha vontade é essa. Porque quando nós confessamos, nós alcançamos o que, diz a Bíblia? Misericórdia. Quando alcançamos misericórdia, porque confessamos a nossa vontade, o diabo não consegue mais trabalhar naquilo. Então, aí o coração descansa no momento que você entra em oração e o Senhor responde com paz. Aleluia! Presta atenção. Seja Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios 17. Provérbios, capítulo 17, o verso número 28. Todos encontraram, amém? Amém. Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio.
e o que cerrar os seus lábios por sábio. Até o tolo, o homem imprudente, até aquele que não tem conhecimento. Provérbios diz, aleluia, o pregador diz: quando se cala, será comparado, será dado como sábio. Ele tem sabedoria? Não. Quem se cala é sábio. Sabe aonde está o pavilhão da contenda? Dentro. O homem, quando se cala, ele é comparado com o sábio. Eu vou te dar um exemplo do que está sendo dito. Quem de vocês aqui já saiu para bater boca? Eu vou lá. Vá não, vou sim, vá não, estou indo. Porque quanto mais alguém diz não vai, parece que joga gasolina no fogo. Estou indo. Aí quando chega, vai no meio do caminho, eu vou falar. O negócio vai inflamando. Não é assim? Quem já fez isso? Eu vou lá, eu vou falar. Aí chega lá, fala, o outro olha e faz assim. Perdão. Fala numa corda para me responda. E a pessoa fica quieta. Qual foi o teu sentimento? Indignação. Fala mais alto. Indignação. Deu? Você foi e voltou com raiva. Eu fui para falar, não falou nada, não. Brigou com quem? O que um não quer, dois não. Quando a pessoa fica em silêncio, é um tapa na cara que ninguém vê. Porque todos que estão nervosos, ele quer a resposta à altura. E quando você está nervoso, a resposta à altura é essa: briga. Porque você vai procurar uma situação que dentro de você já não aguenta mais. Então você está indo lá para quê? A ofensa traz o quê? A gritaria traz o quê? Só confusão. E o problema é esse, que você saiu para a confusão, mas o outro não quer brigar, o outro não quer discutir. Só que a sensação que dá dentro daquele que foi fazer a contenda é humilhação. Porque ao não ser correspondido, no silêncio, quando o outro ele não é correspondido àquela altura, ele volta para trás pensando assim: está achando que é quem para ficar quieto? Está achando que é quem para não falar nada? Está se achando certo, está se achando bom. Não é assim? Gera uma revolta e te faz pensar, mas a pessoa não te falou nada. Às vezes não falou porque ficou com medo. Às vezes não falou porque falou só abrir a boca vai piorar mais ainda. Por isso que a Bíblia diz que é a sabedoria que ele fica quieto. Está nervoso se eu falar agora. Você já notou que as pessoas quando ficam nervosas, naquele momento, o rapaz ele vai brigar? Se você abrir a boca, vou lhe dar um exemplo comum que nós temos nos dias atuais. Você sai no trânsito, o cara olha feio para você, aí você vai falar assim: rapaz, eu sou casado. Aí ele não entende, aí ele para lá na frente e começa a te xingar. Aí você olha e ele faz assim, ó. Ele fica perturbado, porque ele está acostumado a brigar no trânsito, ele quer bater boca. Faz parte do dia a dia dele, só que ele encontrou alguém que não quer. Ele não quer. Eu costumo dizer assim hoje: eu vejo o camarada correndo, acelerando, ele passa lá. Eu falei: bate. Eu falo: irmão, cara, bate. Passa lá no barracão para você saber quanto que vai ficar o conserto.
Aí tu tá valentão agora, mas vai chegar chorando na hora que falar quanto que é. Porque tudo que nós fazemos, toda ação tem reação. E quando estamos nervosos, não pensamos nas consequências que terá as palavras. O homem fica nervoso, ele pega seu carro, ele sai acelerado, ele não vê mais nada. Mas se alguém morrer no meio do caminho, como que ele volta atrás? Não volta, não dá tempo. Preste atenção. O todo quando se cala, ele é comparado com um sábio. Agora, quando todos acusaram Jesus, ele se calou. Quando vem acusações para a gente, eu já passei por isso várias vezes e passo até os dias de hoje. Certa feita, o que me chamou a atenção foi quando disseram que a minha filha, que tem 15 anos hoje, não é minha filha, porque minha esposa é escura. Aí disseram, minha filha, ela não é a mãe. E falaram com o obreiro da igreja. Sabe qual é o problema do pastor? Sabe por que eu saí da igreja? Porque o pastor fala de casamento, mas tem uma filha que não é do casamento dele. Oh, meu Jesus amado. Quando a irmã me contou, eu falei, foi esse motivo que ela saiu da igreja? Foi porque ela me perguntou. Eu fazia um exame de sangue, colocava lá no aparelho para ela ver. Olha para você ver, irmãos, o que a pessoa estava dizendo. Para mim, foi algo que entrou normal. Mas e para a mãe que ouviu? Preste atenção. Às vezes as pessoas têm tudo para ser grande. Às vezes as pessoas têm tudo, irmãos, para crescer no financeiro, no espiritual. Só tem um problema que impede a pessoa: a língua. A Bíblia diz que a língua é um pequeno membro, mas com capacidade de incendiar florestas. A língua ela incendeia, porque ela traz traumas que vai ser muito difícil de ser curado. O trabalhar na língua, as pessoas não entendem. Por isso que a Bíblia orienta que é necessário refrear a língua. E há momentos que devemos falar, mas quando é para falar, aí o irmão ou a irmã não tem coragem. O que é necessário dizer, muitos não têm coragem. Mas coragem para falar, coragem para brigar, para bater, nunca tem, né? Você quer ver algo que você tem que ter muita coragem para falar nos dias de hoje? Sobre o pecado. Porque para falar do pecado você não pode estar no pecado. Porque se você estiver no pecado e for falar, alguém levanta e diz: irmãos, abra a sua Bíblia aí em Provérbios 21. 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Lê, vamos ler todos juntos. Talvez a sua Bíblia tenha uma versão diferente, mas o sentido é o mesmo. Vamos lá. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Língua solta traz para a sua alma. Se falarmos o que não dá para voltar, vai trazer angústia. Você nunca falou algo para alguém que não, por que eu fiz isso? Não deu tava na cabeça. Quem já fez isso aí? Levanta a mão. Isso. Senhor, por que eu fiz? Aí você chega na pessoa e fala: desculpa. E verdadeiramente você está arrependido. Aí a pessoa olha para você com aquele olho.
sabe aquele olho molhado, assim, de quem vai começar a chorar? E você percebe que você feriu aquela alma, e não havia necessidade de falar. É algo que você superaria, mas ao abrir a sua boca, você feriu. Aí vem a angústia. Essa angústia, ela vem por quê? Porque nós machucamos alguém. Nem todo machucado, ele é físico. Porque o machucado físico, hoje eu machuquei a canela, a lixadeira do meu ouvido, pulou sozinho, bateu no chão, pulou pra cá, veio, bateu na minha canela. Eu ignorei, mas tá doendo, fingi que não, mas tá doendo. Mas se passar uma pomada, tomar um anti-inflamatório, passa. Só que aqui, irmãos, não dá para pegar ela, eu não vou quebrar ela, não custa caro. Vou não. Só que se fosse alguém que tivesse batido na minha canela, eu pensaria, eu vou falar. Você não pensaria? Às vezes estamos na aula, os irmãos vão segurar lá, bate aí com o martelo, o pastor fala, põe dedo. Não. Põe dedo, irmão. Não. Eu não erro. Por isso, pastor. Vai machucar o quê? A carne. Um está consciente que vai bater, o outro está consciente que vai doer. Os dois, por consciência própria, não, você vai dar errado. Porque os dois têm consciência das consequências. Mas quando um quer falar e o outro não está consciente do que vai acontecer, vai dar ruim. É esse desentendimento. Então, quando machucamos a carne, existe remédio. Mas quando a alma é ferida, quando a nossa alma ela foi machucada, e nós, irmãos, temos a facilidade de fazer isso. Por isso que isso é um tema muito importante para nós cristãos. Porque às vezes o que nós estamos falando está ferindo. Às vezes você pode falar algo para alguém, você não tem a intenção de machucar alguém, você não tem a intenção de ferir a alma daquela pessoa. Mas existe um detalhe. Então por que falou, pastor, você não tinha intenção? Porque a boca fala daquilo que o coração. Aí volta lá no começo. Se você tivesse orado, quando você olhou para a cara do irmão e falou, é mais feio do que eu, é mais feio do que eu, e ficou de birra, tivesse orado para tirar aquilo do coração, a boca não tinha. Porque o que você guarda no coração, uma hora você vai soltar. Uma hora escapa, não tem onde correr. No dia de muita alegria, você fala e a pessoa leva uma boa, passa. Mas no dia de raiva, você fala com outro tom, não passa. Alguns aqui já notou meu comportamento? Principalmente os irmãos. Quando eu tenho algo com o irmão, eu começo a olhar para o irmão, não me aguento, eu pego ele na porta. Ele passa por mim, eu falo, paz, irmão, pai, o que está acontecendo? Quando eu seguro, assim, irmãos, quando eu seguro na mão dele assim, fala, o que está acontecendo? Vamos lá para o fundo conversar. Aí ele baixa a cabeça, passa com os irmãos da igreja e olha para o outro lado. Vixe, vou para lá. É assim? Aí todo mundo já sabe, aí eu pergunto, o que está acontecendo? Você foi pastor José, vai lá. Você quer ir? Eu, não, já fui lá, não. Mas se tivesse ficado quieto, devemos abrir a boca para trazer conciliação, para trazer edificação, exortação. As acusações, os pensamentos, os sentimentos mal resolvidos impedem o nosso crescimento. Às vezes, se não sempre, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser notado. Não tem esse nem aquele. Você nunca disse, parece que ninguém me vê, parece que ninguém me nota. Estou aqui há tanto tempo, ninguém olha para mim. Como que está a tua? A Bíblia diz que aquele que se humilha será, e aquele que se exalta. E como que sai a exaltação? Do jeito de andar? Igual a girafa? Ou do que fala?
Irmãos, presta atenção. Quantas vezes nós erramos porque falamos na hora errada? E quantas vezes a gente vai embora e fala, eu deveria ter falado a verdade, por que eu não falei? Aí você olha e fala, aí alguém te pergunta, por que você não falou? Eu não tive coragem. Não é assim? Não tive coragem. Pastor, eu quero pregar, eu quero falar, eu quero. Aí chega aqui em cima e faz assim, ó. Aí você olha para todo mundo assim, parece que olhando feio para você. Uma vez me perguntaram assim, como que o senhor consegue falar as coisas? Eu falei, irmão, eu olho para Jesus, não quero nem saber quem está aqui embaixo. Eu olho para ele e fico pensando, se eu não falar, ele vai cobrar, então eu vou falar. Se eu não falar, o negócio é com ele, eu vou falar. Uma coisa é você dizer a verdade com amor, querendo bem para o outro. Por mais que as palavras sejam duras, mas você deseja que a pessoa observe, que a pessoa fique estabilizada, fique bem. Porque Deus não está preocupado com o que sai da boca. A boca fala daquilo que o coração, não é as palavras. A palavra, ela vem, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ela é apta, ela fere. Mas preste atenção, qual é o sentido das palavras? Foi com amor? Foi com desejo de mudança, de crescimento? Ou foi por porfia, por guerra, por discórdia? Porque falou, porque estava com raiva. Vou dar um exemplo, irmãos. Paulo diz para não porfiar o seu altar, eu não posso subir e pregar, sabendo da vida de alguém, falar do problema da pessoa. Isso não pode acontecer. Mas a palavra ela deve vir espontânea. Aleluia! E quando ela vem, irmãos, na verdade, na sinceridade, no desejo que a igreja esteja firme, que a igreja esteja na presença, e receba essa presença, e ande pelos caminhos do Senhor, pela palavra do Senhor. Você acha que você vai olhar para Deus e vai falar, se o pastor falou tudo, Deus, ele vai falar para você assim, se você pudesse ouvir, amanhã você vai escutar o dobro. Porque tu fala o que ouviu, mas eu sei o que ele estava sentindo quando ele falou. A Bíblia diz em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, quando você vai orar, aonde o teu Pai escuta ou vê? Ele vê palavras ou ele está vendo o teu coração? Não adianta você entrar para orar e falar, ai Deus, hoje foi um dia difícil, Senhor. Ai, traz paz, você quer levar por dentro, você quer arrebentar. Ele não está vendo essa oração. Mas quando você coloca teu joelho no chão e você chora, porque você está angustiado, porque você quer resolver um problema, lá dentro ele já ouviu aquilo que o teu coração quer. Porque a Bíblia diz que o Senhor ele realiza o desejo, mas não é o desejo, esse desejo físico. Sim, ele pode te dar muitas coisas, mas é quando você pede por sabedoria. Você lembra de Salomão? Salomão, quando ele vai exercer o ministério dele, quando ele vai exercer o reinado, Salomão recebeu uma herança, irmãos, tremenda, tão grande. Um reino, mulheres, dinheiro, homens, exércitos, tudo na mão dele. Porém, ele olha para aquela grande multidão e ele vai orar ao Senhor e ele vai pedir algo. Senhor, me dá o quê? Sabedoria. Por que ele pediu sabedoria? Esse povo é teu. Me dá sabedoria, Senhor, para mim poder ajudar esse povo. É teu povo, eu não posso errar. Eu sei que é seu povo. O Senhor se alegrou tanto daquilo que Salomão pediu, porque nessa oração de Salomão, ele fez algo tremendo, ele se humilhou. Sabe o que ele diz em outras palavras? Não tenho capacidade. Somente o Senhor para governar esse povo rebelde, falastrão, de briga, de contenda, que levanta contra rei, que mata o próprio irmão. Senhor, só o Senhor
Salomão olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado, olha para o outro e fala: mãe, criança, mãe, corta o meio. Soldado, corta a criança no meio, dá um pedaço para cada mãe. Você acha que o soldado não ia cortar? Com certeza ia cortar. A verdadeira mãe, ao ouvir isso, sabendo que os outros cortariam a criança, entregou. Porque na sabedoria de Deus só abre mão do orgulho. Só abre mão, presta atenção, quem ama. O princípio do Evangelho de Cristo é amor. Quem ama nunca perde. Nunca. Porque Deus é justo. O sentimento pode ser naquele momento insatisfatório. Pode ser um sentimento dentro da gente. Não é justo isso. Eu estou certo. Mas quando você abre mão do que é teu para ficar bem com o outro, para o outro viver, o Senhor devolve para ti. Quando você abre mão de algo, Deus coloca o dobro para você. É isso que a gente tem que aprender com a Bíblia. Por muitas vezes eu ouvi pessoas dizer: é bobo. As pessoas que me chamavam de bobo estão na mesma vida. Eu olho para trás e falo: obrigado, Jesus. As pessoas que querem ser espertas, as pessoas que falam além da conta, vai ter que prestar. A Bíblia diz que Salomão entregou o filho para a verdadeira. Agora, as duas estão na posição de Jesus. Povo de um lado, povo do outro. Quem manda naquele momento? Salomão, está na frente, sentado na cadeira, soldado de um lado, soldado do outro, e a espada lá. E a mulher que estava mentindo, aconteceu o quê? Que a Bíblia não diz. Você está achando que ela foi embora? Você está achando que aquela mãe irresponsável que dormiu em cima da criança, que matou o próprio filho, foi embora assim, numa boa? Se Salomão, indignado, mandou cortar a criança, você está achando que aquele rei olhou para ela e falou: vá-te embora, mulher, vá para tua casa? Ela nunca mais, creio eu, teve a oportunidade de querer roubar o filho de outra pessoa. Se você dá uma pesquisadinha lá, quem rouba tem a mãozinha. Todo mundo sabe que ele é ex. Lá não tem nada. É ex. Se for as duas mãos cortadas, cotoca, sabe por quê? Lá não tem cadeia. Ah, mas o povo é ruim. Se te cortar uma mão, tu não aprende ainda, tem tudo. É assim que funciona lá. Se no Brasil fosse assim, tinha um monte de gente que não tinha andar com o pé só. Porque aqui tem uns persistentes. Porque eles não perdem tempo gastando dinheiro com isso. A maneira de educar lá é outra. Adultério lá, sabe como que é? Aqui tem um bando de homens sem vergonha no Brasil que gosta de ficar mexendo com o mulher dos outros. Tem um bando de mulher à toa que gosta de ficar caçando o marido da outra. Se fosse lá na primeira vez que fosse pego, tome pedra. Morre. Está vendo como o Evangelho aqui é light? Ah, mas Jesus viu a prostituta e falou: quem tem pecado atira a primeira pedra. Outro dia a gente fala disso. Irmãos, é tremendo. Você sabe o que Jesus escreveu na areia? Está na Bíblia. É verdade, Jesus. Está na Bíblia. Quem estava lá estava sendo condenado pelo dedo dele. Ele estava escrevendo o nome daqueles homens na areia. Para não herdar a vida eterna, ele escreveu o nome na terra. É verdade. Está escrito isso. Estão achando que Jesus é brincadeira, irmãos. Estão achando que o ensinamento de Cristo não é para seguir, é para levantar, não é não. Quem para diante dele tem que saber o que fala, tem que saber como se comporta, tem que nascer de novo.
de boca fechada, mas com o nome escrito no livro da vida. Porque uma palavra errada pode te custar muito caro lá no céu. Existem coisas, irmãos, que não vai dar para voltar atrás. É melhor ter um nome de ruim e ter poucos amigos do que ter muitos amigos e ter um nome de falso. Muitos não querem liberar. Os irmãos aqui, que vai no meu trabalho, às vezes chega lá, alguns aqui já viu. Para mim não importa quem seja, chega lá com gracinha, com frescura, irmão, eu falo. Quem já viu isso aí? Irmãos, eu falo. Eu te dou um exemplo. O moço chegou no meu trabalho e falou assim: olha, posso fazer um furo aqui e tal, não sei o que. Eu falei: fica à vontade, pode dar toda a ferramenta que você quiser. Aí eu passei por ele, tinha um pastor assembleando comigo naquele dia. Aí passei por ele e falou assim: você tem a broca tal? Eu falei: essa numeração não tem. Ele foi lá e comprou a broca. Aí ele voltou, pegou as ferramentas e tal. Aí ele conseguiu furar e falou assim: ô, pega aí para me fazer aqui. Eu passei por ele. Aí eu ignorei e falei: ele falou comigo. Você não escutou não? Eu falei: fala. Eu parei. Falei: como que é? Você não escutou que eu te falei? Não, eu falei: não, eu escutei, só queria ter certeza. Aí eu cheguei perto dele e falei: só vou falar uma coisa. Você entrou no meu barracão. Você está usando minhas ferramentas. Eu não te impedi de entrar. Deixei você usar. Agora eu vou te lembrar uma coisa. Você não é meu patrão. Sabe por que eu trabalho sozinho? Porque eu não suporto pessoa falando que não é para mim. Aprenda a ter educação. Aprenda a ser humilde. Aprenda a reconhecer quando alguém está te ajudando. E se você quiser, você pede, porque eu ainda vou lhe deixar usar ainda. O pastor olhou e falou assim: moço, você não conhece ele, era você estar calado. Ele falou: me desculpa, por gentileza. Eu falei: quando você aprende a usar as palavras, você vai descobrir que gentileza gera gentileza. É dessa maneira assim. Falei: vou fazer o serviço que você não consegue agora. Cadê a ferramenta? Fui lá, fiz o que precisava e ele foi embora. O pastor olhou para mim e falou assim: por que você não deixa passar? Porque eu não tenho ninguém que te ensinar. É dessa maneira. Às vezes você não encontrou uma pessoa que queira te ensinar de verdade. Pastor, mas você falou isso porque você é ruim, porque você é desbocado. Não, eu falei bem dele, eu falei: só aprenda uma coisa. Hoje nós estamos em 3. Cuidado, que as tuas palavras vai te fazer passar vergonha com um monte de gente, na frente de todos. Você já ouviu um ditado que diz assim: quem fala o que quer, ouve o que quer. Porque na hora de falar é bom, né? O duro é na hora. Abra a sua Bíblia em Lamentações 3, 26 e 28. Abre aí. Quem achar aí já lê. 3. Lamentações 3, versos 26 e 28. Capítulo 3, versos 26 e 28. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Pode ler de novo, irmão, bem alto. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Bom para o homem é o quê? Botar o seu lugar na cidade. Como? Sentar solitário e ficar em silêncio, enquanto Deus pôs sobre ele. A Bíblia recomenda que há momentos na vida que você deve estar só. E aí? A Bíblia recomenda que às vezes aquilo que te foi proposto, aquilo que está sobre a tua vida, é melhor você suportar, porque isso te dá salvação. Aleluia! Na hora errada, a palavra errada te tira do caminho.
que é isso? Estou falando, irmãos. Porque muitas vezes dentro da igreja, às vezes, tem gente que é para ficar quieto, está querendo falar o que não deve, está confundindo as coisas, não tem autoridade para falar e está achando que pode levantar a crista. Cuidado. Quando entramos na presença de Deus, quando falamos de Deus, quando falamos de vida eterna, nós devemos tomar cuidado. Porque quando estamos dentro, somos exemplo para quem vem de fora. O porquê suportar o jugo? O que foi te colocado? O que te foi dado? Se o jugo de Jesus é leve. O que é isso que te incomoda? O que é isso que você não aguenta mais? Que te dá o direito de falar para o outro aquilo que você não poderia falar? Vou lhe dar um exemplo. Eu gostaria de falar um monte de coisa para muita gente aqui, mas eu não abro a minha boca. Porque como Salomão olhou para o povo e entendeu que o povo é de Deus, eu entendo que cada um de vocês são pertencentes a Jesus Cristo. Aleluia. Eu entendo e bem sei que pela palavra, uma atitude errada minha com o coração revolto pode custar a minha salvação. Porque eu vou ter que dar conta. Mas não somente eu, todos aqueles irmãos que tomam sua língua como uma espada no momento errado, ele dará conta daquilo que ele fez. E o Senhor não poupará, porque a espada do Senhor é para todos. Ao livro de Hebreus vai dizer que ele não poupou os anjos. Quem é o filho do homem para que ele se compadeça? Eu quero lembrar que no julgamento de Deus ninguém passa batido. O Senhor pode estar esperando tua mudança, o Senhor pode estar esperando você te aquietar, o Senhor pode estar esperando no teu coração tirar as palavras, aquelas palavras de renúncia, aquelas palavras de arrependimento, aquelas palavras de reconciliação. Mas quando ele vê que aquelas palavras não saem do teu coração, a palavra do Senhor virá como uma espada de dois gumes, apta para discernir a alma e o espírito, apta para falar, porque em Efésios é a espada do espírito. Porque, irmãos, entendam uma coisa: nós devemos seguir o exemplo de Jesus sobre o pecado. Ninguém está querendo bater nele. Porque quando você toca no pecado de alguém, ele não quer ser tocado, ele não quer orar contigo. O silêncio às vezes é a melhor arma que nós temos. Por isso que quando alguém chega para mim e fala, vamos orar, aí alguém chega e fala assim, pastor, por que eu falei? O senhor já tomou uma decisão? Porque já fazia tempo que eu estava orando. Sabe o que eu faço? Jesus, o que eu faço? Senhor, pastor, o senhor não está fazendo nada. Não, eu peço uma vez só. Porque se eu pedir, a Bíblia diz bater, bater e dar se usar. Mas para Deus não responder, é porque eu tenho algo errado, eu preciso consertar. Mas até hoje, Deus, tudo que eu pedi, as pessoas me perguntam, eu chego, Senhor, me perguntou assim. Às vezes eu acordo de madrugada, eu escuto meu céu. Vai com isso. Eita glória. Está vendo aquela mulher sentada lá atrás? Você nunca se perguntou porque minha esposa não tem cargo na igreja? Você nunca se perguntou porque minha esposa não se envolve em nada na igreja? A Bíblia diz que ela é minha disjuntora. Ela nunca tomou honra em nada dentro da igreja. Mas quando nós chegamos em casa, está eu e ela. O que você acha? Ela fala, vamos. Ela dobra o joelho. Aí ela acorda de manhã e ela fala, Deus me deu uma visão. Na visão que Deus me deu é assim, 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 assim. Sabe o que era a visão? Era você que está sentado na igreja. Deus mostrando para ela e ela fala para ela. Aí ela fala, o que você acha? Aí eu respondo, vamos para ver o que ele quer que nós. Eu espero não. Eu espero 6 meses, 2 meses. Eu espero o tempo. Porque o tempo determina tudo. Porque nós devemos orar para que haja mudança
antes de tomar qualquer atitude. Porque uma vez que a atitude ela é tomada, talvez vai te custar muito tempo. O Senhor ele alerta a gente sempre pela palavra. Por isso que o cristão, irmãos, ele não pode perder os dias importantes de culto. Aí tem um problema. Todos os dias são. Quantas vezes eu vi irmão subir aqui e olhar para a igreja e se sentir menosprezado por ela, e eu olhar e falar: Senhor, o Senhor falou para a igreja. Mas pastor, porque eu não aplaudi? Porque eu não pulei? Não precisa. A palavra é para ser escrita na tábua, é escutar e praticar. Aleluia. Salmo 62, o verso 5, diz assim, eu vou ler por causa do horário: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Ó minha alma, o salmista diz. Eita glória. Eu vou repetir. Ó minha alma, espera somente em Deus. Somente em Deus. Porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, é a minha. Aleluia. É a minha. Agora entendeu que Jesus se calou? Entendeu porque Jesus se calou? Agora você entendeu? Aleluia. Herodes olha para ele, o homem não se abala. Verdadeiramente esse homem tem uma fé inabalável. Esse homem tem intimidade. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Porque eu já vi tantos passar por aqui e não teve um que se comportou assim. Da onde vem essa fortaleza? É de Deus. Aleluia. Da onde vem essa força, essa convicção, esse olhar de certeza que ele está certo? De Deus. Eu posso absolver ele agora se ele disser, o coração de Herodes queria. Mas ele esperou em Deus. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, o verso 7. Eclesiastes 3, 7. Aleluia. Pode ler quem achou. Tempo de rasgar, tempo de cozeiro. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de estar. Eclesiastes, a gente diz sempre, Eclesiastes 3, dá tempo para tudo. Geralmente você vai no funeral, no velório, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Mas no verso 7 diz que há um tempo que você deve estar calado. Então o louvor diz assim: no silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo, pra não te tocar. Na onde ele trabalha? Silêncio. O problema, irmãos, de quando a gente está buscando a Cristo, é o momento que é para a gente estar calado. E a gente não consegue fechar a boca. O problema é quando a gente tem muita coisa para dizer e o outro não está podendo ouvir.
Ei, quem já falou com alguém ontem? Vou esclarecer a pergunta. Quem já foi no velório, olhou para o ente querido e disse assim: eu nunca mais vou poder te pedir perdão. Nunca mais vou poder te abraçar. Quem que chegou e falou: vou, se eu pudesse voltar lá, eu tinha ido te visitar. O tempo de falar não, o tempo de visitar não. Agora que é tempo de ficar quieto, quer falar? A Bíblia diz que enquanto está vivo, enquanto está no caminho, procura teu irmão, reconcilia com ele, busca a paz com todos, Hebreus 12, buscar a paz com todos e a sã, sem a qual ninguém. Uma das coisas que a gente precisa aprender para se santificar é, em alguns momentos da nossa vida, nós fechar a nossa. Pastor, mas o que eu faço quando eu quero falar e não posso abraçar? Dá um abraço. Quantas pessoas você já viu que através de um abraço a pessoa se desmonta? Se a pessoa chegar, faz o teste e ela for falar algo para você, vai para cima dela, abraça ela e fala: me perdoa, eu não quero saber quem está errado. Cristo não estava errado, irmão. Jesus nunca esteve errado, mas ele pagou um alto preço. Ele aceitou pagar o preço e não estava errado. Porque que não tomamos o exemplo dele na cruz? Aleluia. Eu não quero saber quem está errado, eu quero que haja paz. Bem-aventurado, diz a palavra, são os pacificadores. É muito fácil a gente de fora entrar no problema do outro, mas a gente tem que aprender no nosso problema a gente ser pacificador. Verdade. Senhor, mas está tudo errado, mas não importa, eu tenho a palavra. O Senhor está aqui, me perdoa. Vou dar um testemunho e vou parar. Fui na mecânica de um amigo meu, parceiro, eu falei: ué, vamos. Aí eu chego lá, e aonde eu moro, há muitos anos ninguém sabia que eu era pastor. Eu era um cidadão normal, rejeitado, criticado, como qualquer outro nessa vida. Eu gostava, irmão. Eu só me incomodava quando eu chego no lugar e falo: ô pastor, rapaz, até com vergonha. Porque sempre vem alguém depois que começa a falar um monte de coisa, fazer um monte de perguntas. Você não vai falar de Jesus, eu gosto, não tenho oportunidade. Vamos para aquelas pessoas fariseus que vêm só criticar, falar o que quiser, porque vai escutar. Aí eu cheguei lá, aí tinha um rapaz lá, conhecido, faz muitos anos que eu conheço ele. Aí passou um moço na minha oficina, horas antes, e falou assim: olha, você não é pastor de fulano de tal? A esposa veio na igreja, Jesus libertou ela, ele era do crime, só que ele bateu no carro do cara. Aí na hora quem que ele lembrou? Pastor Cristiano. Pastor Cristiano é funileiro. Aí falou: não, você vai no bairro tal, na rua tal, tem um barracão assim, é meu pastor. Pode ir lá que meu pastor vai arrumar para você. E o camarada chegou com o carro, parou na frente, me cumprimentou, eu achei que era cliente. O irmão Luiz é funileiro, é assim, meu irmão. Eu falei assim: opa, chegou, o Didinho bateu na porta, vamos atender. A irmão Luiz gosta. Aí eu atendi o rapaz, ele falou assim: ó, vim deixar o carro. Eu falei: mas que carro? Não fiz orçamento para mim pegar? Não, o rapaz bateu lá, ele vai pagar lá. Ele falou: tá tudo certo já para você. Eu falei: não. Que rapaz? O membro lá da tua igreja. Eu falei: quem você está falando? Mostra a foto dele para mim. Os que tem lá eu conheço. Eu conheço cada um. Eu sei os defeitos que eles têm. Mas vocês não fazem não, eles me conhecem? Faz não. Aí ele pegou, mostrou a foto, eu falei: não, isso aí não é da igreja não. Ele é visitante. Esse daí não. Aí ele pegou. É não, eu falei: não, onde eu acho ele? Falei: rapaz, agora complicou, hein? Aí eu
pensei comigo, falei, poxa, olha que enrascado. Meu camarada mandou aqui, já menti. A outro chega procurando, não sei o que quer fazer. Falei, e agora, Jesus? Eu ajudo o mentiroso, que a mentira vai para o inferno? Ou eu conto a verdade? Ele falou, você sabe quem pode ajudar? Eu falei, Jesus, eu sei, agora fala a verdade. Eu falei, sei. Dá a volta na rua, tem um rapaz que chama fulano de tal, ele sabe onde ele mora, que eles trabalham junto. Mas pastor, você podia aliviar. Então eu podia, mas não podia mentir. Ele deu a volta, foi na casa do rapaz, minuto depois foi na oficina, o rapaz estava lá. Irmãos, ele ficou no vermelho igual pimentão. Ele veio para cima de mim. Aí eu falei assim com ele, sabe o fulano lá? Então ele foi lá, fez isso, rapaz, levou um problema para mim lá e tal. Aí ele pegou, rasgou, falou um monte de coisa para mim. Esse rapaz falou um monte de coisa para mim. Não sei o que, eu entrei no nome, dá uma vontade de dar um soco na boca dele. Quando eu olhei para ele assim, que eu ia levantar com o cação, uma barra de ferro para mim laiar ele. Aí eu falei, Jesus, a carne quer renascer de novo. Eu olhei para ele assim, levei a mão assim na hora, eu falei, me perdoa, me perdoa. Ele parou, ficou olhando para mim e colocou a cabeça na perna. Aí eu falei, Jesus, eu ajudei tanto essa pessoa, eu não menti, e ele queria bater em mim. Eu quase perdi a razão. Quando eu falei, me perdoa, só porque o cara passou, ele perguntou, ele bateu no carro e fugiu. Você sabe onde eu posso achar? Porque um dia o cara foi traficante e o outro estava com medo. Mas vai arrumar problema para mim, não sei o quê. Tem 3 filhos pequenos. Se chega alguém armado no barracão, eu não sei de nada, leva um tiro, mata um filho meu. O que eu fiz para merecer isso? Nada, não sei o que está acontecendo. Só que ele me perguntou, sabe que alguém conhece? Eu sei. Passei na hora, consequência das palavras. Cheguei na minha esposa e falei, ei, o dia que chegar aqui, pedir 10 centavos, ajude mais não. Pastor, tu foi ruim, não, eu sei de uma coisa, irmão. Se a doença está querendo matar a árvore, poda, que ela nunca mais vai dar problema. Se a minha amizade não presta para a pessoa, não é eu que vou me criar. Não dessa maneira. Entenda uma coisa. Ora por ele, peça a Deus para abençoar ele, para mudar os caminhos dele, mas nem quero estar perto dele, porque naquele momento o Espírito Santo me deu autocontrole sobre o meu corpo, sobre a minha atitude e sobre o meu pensamento, e mudou na hora, porque a minha vontade era pegar o ferro e bater, mas por olhar para a palavra, olhar para Cristo naquele momento, a minha atitude foi de pedir. Todo mundo na oficina olhou para mim. Sabe o que o mecânico falou? Ele repassou o dedo arrebentado dele. Quando eu saí, você nunca mais faz isso. Porque o meu testemunho lá fora não é de quem vai isso. Não é de quem vai ser errado. Presta atenção. Eu só falei, me perdoa, me perdoa. Isso nunca mais, eu nunca mais vou te nunca mais. Bom dia, boa tarde. Simplesmente, pastor, o que você quer ensinar? Não estou dizendo para você ser inimigo dos outros. Eu estou dizendo para você, o que a Bíblia fala, para você se apartar da confusão. Só que a confusão, muitas vezes, é a pessoa que não sabe ficar. Às vezes a gente só precisa ficar quieto. E vou me evitar um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu paro aqui. Eu recebi um ensinamento no exército. Eu pratico ele muito. Eu vou ensinar para vocês. Glória a Deus que tem 2 aqui. Um já passou e o outro está aqui.
alvo no exército. Você reporta sempre com o maior. O problema chega para você, opa, peraí. Ó, o superior está acontecendo isso, cabo, tenente, sargento, major. Glória a Deus, dessa maneira. Quem que vai resolver? Não é eu não. Aí o outro fala assim, vai lá e chama. Em quê? Não está na competência dele, manda para o outro. Alguém vai resolver. Glória a Deus. Mas quando estiver no limite, e você tiver que resolver, quando você for o último da hierarquia e você tiver que resolver, lembra. Quando você estiver na situação, não tem ninguém para reportar aquilo, lembra de algo que eu vou te falar hoje. Acima de nós tem Jesus. Olha para Jesus e pergunta: o que o Senhor quer que eu fale? Se Ele não te responder, tu fecha a boca e vai evitar a confusão na tua vida. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. São 9h14. Aleluia. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês. Oração da fé, estenda suas mãos. Aleluia. Lembrando que amanhã, quinta-feira, o irmão Rodrigo está orando das 7 às 8, fazendo evangelismo, né, irmão Rodrigo? Amanhã vai ter evangelismo. Quem quiser participar, vem, cooperar com o irmão Rodrigo, participa dele. Tá? Tem alguns irmãos cooperando. Quer orar, vem orar. E ora por mim. Amém? Amém. Aleluia. Senhor Deus, eu agradeço, Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Agradeço, Senhor, pela tua palavra do Espírito Santo. Senhor, assim como Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor venha nos ensinar, para que venhamos ter a postura, para que venhamos ter, Senhor, a sabedoria que o Senhor deu para ele, Deus Pai. Em teu nome, Jesus, eu peço que cada irmão, irmã, seja abençoado. Que o Senhor ajude nas lutas, nas dificuldades. Que o Senhor ajude o coração. Que o Senhor ajude a alma deles. Senhor, guarda toda a família, os que estão na igreja, os que não estão. Guarda todos aqueles, ó Pai, que têm orado, que têm pedido mudança de vida. E livra, Senhor Deus, de todo perigo, Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz